Galo demite terceiro técnico seguido do Flamengo? Alô, galera ligada na rede, tranquilo? O técnico Renato Gaúcho colocou o cargo à disposição da diretoria após a eliminação na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense em pleno Maracanã, diante da torcida do Mengão. Mas, e você? Se você fosse o dirigente do Flamengo, você aceitaria a demissão do treinador? Como ficará o rubro-negro após o pedido do técnico na frente dos jogadores, na frente dos atletas? Te conto já já, mas antes, aproveitando a oportunidade, pedir a você que nos visita aí ainda não é inscrito, a se inscrever aqui no canal Ligados na Rede, neste botãozinho vermelho. Isso vai nos ajudar e muito aqui no crescimento no YouTube. Clicando neste botãozinho vermelho, inscreva-se. Olha, galera, é de graça, não paga nada. Basta clicar e você já nos ajuda, beleza? Conto com vocês, hein? A verdade é que o Mengão já estava numa panela de pressão mesmo antes da partida contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Aliás, semifinal da Copa do Brasil. Mas o torcedor rubro-negro resolveu apoiar incondicionalmente o clube durante a partida. Mas nem o apoio do torcedor foi capaz de fazer esse time jogar bola. Foi goleado pelo Atlético Paranaense com um jogador a menos e já está aí há 4 partidas sem vencer, fragilizado para enfrentar o poderoso Atlético Mineiro no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Mas a pergunta que não quer calar: se o Renato Gaúcho pediu demissão, por que o Spindel e o Braz não aceitaram essa demissão logo após a partida contra o Atlético Paranaense? Mas fique ligado, porque em caso de nova derrota agora para o Atlético Mineiro, o Galo poderá aí demitir o terceiro técnico seguido do Flamengo. Para pensar, é isso mesmo, hein? No dia 9 de novembro de 2020, o então técnico espanhol, ex-auxiliar lá do Pep Guardiola, né, o Domenech Torrente, o espanhol Domenech, era demitido do mais querido após sofrer uma goleada no Mineirão para o Atlético Mineiro por 4-0, irmão. Olha, o Domenech foi desligado no dia seguinte a esta goleada. Mas apesar de tudo, o Flamengo se tornou bicampeão ao final da temporada daquele campeonato brasileiro. Mesmo com muitos altos e baixos, com o substituto de Domenech, agora o brasileiro Rogério Ceni, badalado lá no Fortaleza pela sua campanha. Coincidência ou não, a última partida do Rogério Ceni no comando do Flamengo foi contra o próprio Atlético Mineiro. No Mineirão, derrota agora por 2-1. O Flamengo descontou com o William Arão. E o Rogério Ceni caiu dias depois, após aí um funcionário vazar um áudio lá do clube. Deu muita polêmica, acho que você lembra disso, certo? Aí o Renato Gaúcho estava lá na praia, né, próximo aqui do Rio de Janeiro, e foi contratado para comandar o clube aí de 200 milhões. Fato que neste final de semana o Renato Gaúcho tem pela frente o Atlético Mineiro, agora um estádio diferente, no Maracanã. A torcida aí certamente fará uma pressão muito maior em cima tanto do Renato quanto dos jogadores por conta da pouca produtividade e de uma defesa nada confiável. O Mengão terá a oportunidade aí de mudar de vez a sua história tanto no Campeonato Brasileiro quanto, por que não, caminhar aí com o título para a Copa Libertadores da América. Mas em caso de derrota, irmão, fim da linha, mesmo sendo aí finalista da Copa Libertadores. Fim da linha para o Renato Gaúcho. Acho que em caso de derrota, acho que também é aí a opinião de muitos jornalistas, como o Renato Maurício Prado, né? Em caso de derrota,
provavelmente o Renato Gaúcho não terá forças para continuar no mais querido. Você concorda? Deixe sua opinião aqui abaixo. E o Flamengo terá aí os seguintes confrontos antes da final da Libertadores da América contra o Palmeiras. Fica ligado, olha, Atlético Paranaense, este mesmo que o Flamengo perdeu aqui no Maracanã por 3-0, válido aí pela quarta rodada, né, do Campeonato Brasileiro, no dia 2 de novembro, lá na Arena da Baixada. Gramado sintético, tudo mais, vamos ver, né? Não contente, amigão, o Flamengo fará aí no dia 5, 3 dias depois, válido agora pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, agora no Maracanã, o jogo contra mais um Atlético, agora o Atlético Goianiense. Serão aí 3 Atléticos seguidos, Atlético Mineiro no Maracanã, Atlético Paranaense lá no Paraná e o Atlético Goianiense aqui também no Maracanã. Vai ser uma overdose de Atlético, né? No dia 8, o Flamengo pega a Chapecoense lá na Arena Condá, isso no dia 8 de novembro. E o mais querido volta ao Maracanã, válido agora pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 11 de novembro, o Bahia aqui no estádio. Será que o Flamengo, com essa sequência de jogos de 3 em 3 dias, conseguirá colocar o seu time titular ou fará uma preparação visando aí a Copa Libertadores? E o torcedor vai entender que é uma preparação para a Taça Libertadores da América? Vai apoiar o time mesmo em caso aí de um resultado não positivo? Vamos ver, né? E no dia 14, ele vai ao Morumbi enfrentar aí o São Paulo pela 32ª rodada contra o Rogério Ceni. Vamos ver, né? Não perca as contas, meus amigos. No dia 17, pega o Corinthians pela 33ª rodada do campeonato no Maracanã. E aí vai ao Beira-Rio pela 34ª enfrentar o Internacional no dia 20. Aí você deve falar, bom, vamos parar, vamos respirar. Não, senhor. Ele pega também o Sport Recife na Ilha do Retiro no dia 24 de novembro pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso a 3 dias da final da Libertadores no Uruguai contra o Palmeiras. Olha que sequência que o Flamengo vai ter até a final da Copa Libertadores. São vários jogos de 3 em 3 dias. Esse elenco pode aí cansar, né? Evidentemente vai ter que jogar aí com uma peça ou outra diferente. Visando ainda a conquista do Campeonato Brasileiro, vai ter que jogar e muito o time do Flamengo se quiser ainda ser campeão brasileiro e também se preparar para a Copa Libertadores da América. Mas aí vem a questão. Tendo em vista que o Flamengo ganhe do Atlético Mineiro e Renato Gaúcho dê continuidade a seu trabalho, ele vai utilizar os titulares em todos esses jogos de 3 em 3 dias antes da final da Libertadores? Sabemos que o único problema, amigão, do mais querido não é apenas o técnico. Outras áreas estão deixando a desejar. E para somar, é ano de eleição no Flamengo. Aí, turbulência total. Mas é válido lembrar, Renato Gaúcho, na minha visão, não pediu demissão, mas, de certa forma, jogou o chapéu. Marcos Braz será o grande derrotado do ano, caso ele caia já contra o Galo neste final de semana. Marcos Braz e também o presidente do Flamengo serão aí os grandes derrotados, caso o Renato não continue à frente do Flamengo. Renato que prometeu aí, caso tivesse um time de mais de 200 milhões nas mãos, seria campeão de tudo. Já perdeu a Copa do Brasil e de forma melancólica, sendo goleado no Maracanã. Está muito para trás no Campeonato Brasileiro. São 13 pontos atrás do líder do campeonato. Tem uma Libertadores da América pela frente, mas o time não está jogando de forma produtiva, de forma que a torcida confie que o Flamengo chegará aí ao título
continental, podendo disputar também o título mundial interclubes. Mas com o Renato no comando, ninguém poderia prever esse cenário, tanto que quando ele chegou ao Flamengo, era goleada atrás de goleada. Mas, amigão, a você que nos assiste aqui neste vídeo e até agora não é inscrito, nos dê essa chance, vai, clicando neste botãozinho vermelho, isso vai nos ajudar e muito. Deixe também seu like para que o YouTube recomende este vídeo a mais pessoas. Venha fazer parte aqui dos Ligados na Rede. Aqui você fica sabendo de tudo, beleza? Um abraço bem forte e até a próxima. Bom final de semana para todos nós. Tchau!